rapidamente, só voltando um link lá, depilar a laser e tal. Existe um jeito que é considerado o mais saudável de se depilar? Porque eu já ouvi falar que, por exemplo, gilete no sentido contrário do pelo pode machucar a pele e tudo mais. Tá. Existe algo que é assim, deveria ser assim, pra você fazer, pra evitar qualquer lesão ali na pele? Depende do método que é de escolha para cada paciente. Então tem gente que gosta de arrancar os pelos com aquelas maquininhas que vêm e arrancam o pelo. Tem gente que gosta, por exemplo, só de aparar. Tem gente que gosta daquelas maquininhas que aparam muito rente, mas que não são lâminas. Tem gente que gosta de pegar a lâmina de gilete e cortar. Para cada um desses métodos a gente tem orientações básicas para diminuir principalmente o quê? Irritação na pele, porque não existe alergia a gilete, tá? Não existe alergia a gilete. De novo. Não existe alergia a gilete. É importante falar isso, porque as Porque pessoas... se no quartel... Eu achava que... Tá ligado? Esse papo é comum. O moleque tinha um monte de ziquezira na cara assim. Pô, alergia a pô, gilete. é. Mas o que acontece? Quando a gente faz esse corte com a gilete no sentido de crescimento do pelo, então imagina aqui, ó. Esse daqui é o buraco onde cresce o pelo, certo? Aham. O pelo tá crescendo aqui. Aí eu venho com a gilete e tô cortando no sentido contrário. Aham. A primeira coisa que a gilete faz, porque a gente tem aquelas fitinhas assim que a gente acha que é lubrificante, ela traciona o pelo. Então ela puxa o pelo pra fora e corta mais baixo. Quando ela corta mais baixo, na saída do pelo, ele pode encravar aqui. E aí dá a bolinha vermelha. Que parece acne, mas não é. É uma pseudofoliculite. Por isso que dermato é difícil, entendeu? É tudo bolinha vermelha. Mas eu consigo... Exato. Mas aí, ó... Você tá vendo como é o detalhe? Eu vou perguntar e falar assim, pô, tá aqui na área da barba. Ah, você usa gilete? Pô, doutor, eu passei gilete aqui, 2 dias depois tava esse monte de bolinha. Ou então a pessoa fala, não, aparece na testa também, ou vem com lesão fora. É tudo no detalhe que a gente faz. Mas essas questões assim a gente adapta para cada método. Então, por exemplo, usa o barbeador de lâminas com o menor número de lâminas possíveis. Corta no sentido de crescimento do pelo. Faz quando você tiver com o braço assim limpo, hidrata depois a região, certo? E, cara, de preferência assim, se você vir que você não tá se adaptando com algum método, lembra que você tem outros pra você testar, como por exemplo a depilação a laser, entendeu? Aquelas depilação de gel que você passa assim e deixa um tempo. Uma vez eu cometi esse erro. Você passa um creme... Tá falando daquela do creme. É do creme lá. Do virgem de 40 anos? É essa mesma. Então, e aí passei aqui no peito, meu amigo, caiu os pelos, mas parecia que ia cair todo o resto Ah, não, também. isso daí é outra parada, não é? É tipo fit, só que com outro nome. É isso parecido. aí, eu sei qual que ele tá falando. Então, e aí... Ele causa uma... Esse eu fico bolado assim, nossa, isso daí deve dar... Com certeza não dá, ziquezira, senão os caras não vendiam. Exatamente, mas pode dar um BO quando você usa errado, né? É que nem... Não sei. Não, pode sim, eu já vi uns BO nessa vida. Eu já vi BO com praticamente tudo que você pode imaginar. Por exemplo, teve uma vez um paciente, um senhorzinho, que ele falou assim pra mim, pô, doutor Gui, o negócio é o seguinte, entendeu? Eu tava com coceira nas costas, daí eu peguei alho e esfreguei em cima. Aí eu falei assim, tá, e o que mais? Aí ele falou assim, não melhorou. Daí eu peguei casca de banana e comecei a esfregar em cima, assim. Aí eu pensando, pô, que combinação, né, cara? Só que aquilo lá foi dando alergia em cima da alergia, tudo. Eu tive que tratar primeiro a alergia e irritação que ele teve do alho e da casca de banana, pra depois descobrir que ele era um paciente que fazia o quê? Tomava muito banho, pegava a bucha cheia de sabão de coco e ele tomava banho com sabão de coco e gostava de esfregar bastante. Porque ele era um paciente que tinha a pele ressecada já e ele piorava a barreira cutânea dele assim. Então, você vai vendo como as coisas vão crescendo. Essa questão do pelo, ele causa uma reação química que faz o pelo ali cortar. Então, se você errar a mão, errar a dose e deixar tempo demais, ele pode irritar a pele mesmo. Mas é um dos métodos que o povo usa assim para áreas que não sejam tão sensíveis. Lembrando de uma coisa importante, né? Tudo que a gente tem dobra no corpo, então a região da virilha, por exemplo, atrás do braço, aqui na região da fossa cubital, tudo que a gente oclui, aperta, empurra, se você colocar um plástico em cima com creme embaixo, você aumenta a penetração, quase como se você estivesse fazendo força. Então isso daí é às vezes uma coisa que dá ruim, entendeu? A pessoa passa o creme na virilha e vai sair dar uma volta. Não é bem assim que funciona. Mas tem todos esses métodos assim, é que depende de paciente para paciente, ele tá adaptado, ele gostar do que ele faz, não tem incômodo e não tem um problema dermatológico com aquilo. Você conta direto aí no anúncio que rolou no Instagram aí, de uma maquininha que supostamente ela serve pra depilar. Porque assim, vamos ser sinceros, existe uma pele especial no corpo, que é a pele do saco. Ela não tá parecida com nenhuma outra pele do resto do corpo.
E aí eu imagino, leigo que sou, que deve ser tomado um cuidado com essa pele, principalmente na hora de depilar ali. O Igor fala que ele comprou um depilador que supostamente era pra essa região. Aham. E na verdade, o que Não, o acontecia? maluco passa aqui na mão aqui, passa no bico do peito, pá, não sei o quê. E aí? Aí quando eu fui passar, Rasgou o saco! deu umas mordidas. Deu umas mordidas. Aí você falou, pô, fui enganado. Eu falei, não vai rolar, né? Vou ter que devolver. Devolveu? Então, quando eu fui pra devolver, os caras falaram, não devolve não. Toma Fica aqui aí pra 70% do dinheiro que tu pagou e tá bom. Entendi. Tá Aí eu tudo fui bem. burro e aceitei, porque pra que serve aquela porra daquela... Pra morder o saco. Pra morder o seu saco, Raspar o cachorro, sei Coisa, lá. cara, que coisa, que bad Mas trip. assim, deve ser tomado um cuidado especial? Deve. Como eu tomo esse cuidado especial? Porque eu gostaria das minhas bolas lisas. Tem um jogo que a gente joga de sinuca lá que você fala assim, só as bolas são lisas. Eu gosto Que dessa isso, vibe. Porque tem as listradas e tem as lisas. E aí eu sempre desejo que eles estejam certos, tá ligado? Onde e aí tu joga que essas coisas? É no celular mesmo. Ah, tá. Eu achei que você tava indo, tipo, no bar do Tião, não. tomando De junto jeito com nenhum. Não, cara, que com lá rabo de ele- galo, assim, 2 da tarde de Mexendo nas quarta-feira. bolas lisas. É. Acho que tinha do como, Tião. tinha como eu dar um outro exemplo, né? Mas não sei porque o cérebro trouxe esse. Cara, você tem que tomar cuidado porque a pele ali, ela é mais enrugada, entendeu? Então ela não tá tão esticada como, por exemplo, peles de outras partes do corpo. Então você tem que tomar cuidado com relação a isso daí, porque a lâmina lá pode dar uma mordida na pele mesmo. Então você dá aquela puxadinha pra esticar um pouco, ajuda? Aí depende de cada um, né? O jeito do pessoal, entendeu? Mas hoje em dia você tem, assim, alguns aparadores que tentam ser muito, muito, muito rentes, sem, por exemplo, ter a lâmina em contato, entendeu? Aham. Pra justamente, assim, evitar os acidentes. Porque é aquilo, né, gente? Vamos pegar um lugar muito mágico que a gente não pode falar. Ah, pode falar assim, vai nos Estados Unidos, por exemplo. Lá tá escrito assim, na caixa de amendoim, contém amendoim. Tá escrito, por exemplo, no barbeador, assim, olha, quando você for se barbear, você, por exemplo, pode, com a lâmina, por exemplo, com o rosto úmido, mas não use água quente a ponto de você se queimar, porque se você só colocar não use água quente, ele vai falar, não, mas não me explicaram que tinha que ser água pra me queimar. Então, assim, a gente precisa comentar o óbvio em relação a essas coisas. Então, precisa, assim, ver o que funciona pra cada pessoa, o que ele quer, justamente porque a gente tenta lá métodos pra deixar o mais, assim, confortável possível. É. Mais impressionante sobre esses avisos aí é quando eu vejo uma cartela de ovo, aviso aos alérgicos, contém ovo. Não, E- precisa, é aquilo. Tu comprou Ninguém uma falou tela que de tinha ovo na cartela de ovo, entendeu? Entendi.